Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um passo a passo. Hoje eu venho mostrar para vocês como que eu fiz esse desenho aqui. O nome desse desenho são losangos, tá? Então, losangos no ponto crochê. É muito fácil de ser feito. O iniciante que já sabe manejar agulha, já faz algumas peças, vai perceber que esse desenho é super fácil de ser feito. Ele está trabalhado aqui em pontos altos normais, mas você pode trabalhar no ponto alto alongado também. Eu não aconselho a trabalhar no ponto alto duplo, porque para um cachecol, uma peça pequena, fica melhor, ao meu ver e ao meu gosto, um desses dois pontos que eu acabo de comentar. Antes da gente começar a trabalhar com a nossa amostra, eu quero comentar algumas coisas a respeito desse desenho. Então, vamos analisar primeiro o que a gente está vendo aí. Estamos vendo que a base aqui, ó, porque isso aqui foi uma barra que eu fiz, tá? Ele começa aqui. Então, a base desse vamos chamar isso aqui de uma amostra, tá? Dessa amostra aqui, vocês observem que o triângulo inteiro, ele começa com 2 pontos. Vou comentar com vocês o número de pontos, tá? 2, 6, 10 e 14. Depois eu venho para as diminuições, que são 10, 6 e 2. Aqui embaixo a gente só tem metade dele, mas a gente tem metade dele já aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma folha para mostrar para vocês. Aqui, ó. Nós já temos a metade dele, mas já começando por aqui, ó. Já começando com o ponto número, com a volta número com 14 pontos, só que tá invertido aqui a ordem, porque é como se ele tivesse de cabeça para baixo. Agora, se você for pensar nele como inteiro, então essa parte dos 14 aqui, ela tá aqui e continua fazendo ele inteiro aqui, tá? Então vai faltar, porque aqui já tem as diminuições, então aqui vai faltar o aumento de 10, o aumento de 6 e o aumento com 2 pontos, tá? Então, em primeiro lugar, o que nós temos que analisar aqui? Como que é feito esse desenho? Então, metades do losango, e aqui, nas laterais, também é metade dele, só que tá virado pro outro lado. Então, eu fiz uma pequena amostra aqui, ó, o ponto tá com uma linha grossa, não sei se vai dar para vocês perceberem aqui. Então, ó, esse inteiro aqui são esses que vocês estão vendo com uma linha mais fina, tá? A metade dele é essa daqui. Se eu virar, eu tenho essa metade aqui, tá? E se eu virar novamente aqui, eu vou ter essa metade aqui, tá? Representado também, eu acabei fazendo aqui, ó, representado por essa metade, tá? Porque se você pega uma régua, você vai ver que essa metade aqui corresponde a essa daqui, ó. Então, essa metade dele tem esse desenho aqui, essa metade começa com 1 ponto, 2, 4, 6, 8, depois diminui para 6, 4, 2 e novamente 1. Então, essa metade tá refletida aqui, ó, é a sombra desse aqui, ó, tá? Dessa outra metade aqui, tá? E essa metade aqui, ó, vamos colocá-lo aqui, tá? Essa metade aqui, ela está aqui na base, tá? Então, é isso que a gente tem que perceber, o que tem aí no desenho. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer determinado
trabalho em tricô, crochê, porque a gente não visualiza o todo. A gente já quer pegar o número de pontos e já ir fazendo. E geralmente isso é frustrante depois, porque às vezes a pessoa não consegue ou faz simplesmente porque o tutorial já indicou o número de pontos e essa pessoa não quer saber o que é para ser visualizado aqui. Ao ponto que se comete um erro, já tem que parar ou então tem que desmanchar praticamente tudo porque não viu onde está o erro, né? Então, quando a gente conhece a parte de um todo, fica mais fácil a gente caminhar de forma mais acertada, né? Então é isso. Então, o que eu fiz aqui para ajudar o pessoal que vai fazer esse ponto pela primeira vez? Fiz um esqueminha aqui, ó. Então, eu me baseei sempre prestando atenção nesse triângulo aqui, nessa parte do nosso losango, na lateral. Essa lateral é a mesma que essa, tem o mesmo número de pontos e tudo mais. Então, se a gente começar a trabalhar a nossa base e sempre estar aqui sabendo que temos que terminar com 1, começar depois com 2 e fazendo os aumentos, a gente vai acertar muito melhor e ter melhor assimilação das voltas que nós vamos fazer aqui, tá? Então, se eu tenho aqui aumentos nessa primeira parte aqui da base, e que é isso daqui, que é o reflexo dessa parte aqui, significa que eu já na base já tenho que começar a fazer as diminuições, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o desenho da base com o número de pontos, 14, 10, 6 e 2. O losango inteiro, que tem o número de pontos pra gente fazê-lo inteiro, 2, 6, 10, 14, depois a diminuição, 10, 6 e 2. E sempre olhando aqui na base. Então, aqui tem o número de voltas e o número de pontos. Eu venho com vocês até a volta 9, porque como é uma repetição, terminando a volta 9, que vai sair aqui, os demais todas as demais voltas que você vai fazer acima é repetição disso daqui. E o que é legal nesse ponto é que esse ponto aqui não tem grandes mudanças nas voltas. Então, se você estiver trabalhando com diminuição e 2 pontos, você vai trabalhar com diminuição e 2 pontos até o final. O que você tem que prestar atenção é quando vai terminando um desenho e quando vai formando outro. Isso é importante que você entenda. E esse ponto é tão, esse desenho é tão legal de se fazer, porque se você cometeu alguma equivocação de número de pontos aqui, as casinhas vazias, elas não se formarão. Você vai parar e falar, oh, tem alguma coisa errada. Então, é muito fácil de ser feito, é um ponto que você vai desenvolvendo, tô com a coisa do ponto. É um desenho que você vai se desenvolvendo, depois que você entender, seguir aqui essa lateral como referência, você vai compreendendo e vai assimilando. Quando chegar aqui na volta 9, você já tem tudo isso feito, ó. Quando você chegar na volta 9, que é essa daqui, você já tem essas partes aqui feitas e eu acredito que a assimilação já ficou. E aí você só vai repetir sem problema nenhum. Ou você pode seguir o esqueminha que eu fiz, ou quando terminar a volta 9, você volta pra cá, que é tudo a mesma coisa. Então, se essa volta aqui é de aumento, ó, essa volta de aumento não vai ter nenhum outro problema, que você só vai trabalhar com 14 pontos, casinha vazia, 14 pontos, casinha vazia, e independente do que tá aqui no miolo, você vai trabalhar diferente aqui nas laterais, tá? Então, o miolinho vai ser sempre a mesma coisa. Outra observação que eu quero comentar com vocês é que também vai mudar o número de losangos nas voltas de acordo com o número de pontos que você fizer aqui, entendeu? Por exemplo, olha, observe isso aqui, ó. Eu tenho aqui quantos meios losango que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Pessoal, eu vou fechar o vídeo porque o meu relógio, ele bate o número de horas
Nesse caso aqui, são meio-dia, então eu vou apagar, senão isso vai ficar atormentando a gente aqui. Muito bem, voltamos. Como meu marido aqui faz esses relógios cucos, então em casa tem alguns. Outros eu já desativei, porque você imagina, um cuco batendo com determinada hora na sala, o outro na outra sala, o outro no outro quarto. Então desativei todos. Ele ficou louco comigo, porque como ele é inventor dessas coisas, e, e eu falei, olha, faça quantos relógios cucos você quiser, mas deixa somente um ativo. Por isso que por isso que eu tive que sair aqui para terminar de bater às 12 horas, senão eu não conseguiria terminar de falar com vocês, tá? Então, são coisas do dia a dia. O vídeo é o vídeo caseiro, sem retoques, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava comentando com vocês, para vocês observarem aqui, ó, que dependendo do número de pontos que nós colocarmos para formar a base, nós teremos isso. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 bases, 4 meios losangos. E aqui, na volta seguinte, eu vou ficar com 1, 2, 3. Na próxima volta, eu fico com 1, 2, 3, 4. E novamente se repete 1, 2, 3 losangos inteiros. E na próxima, 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que se eu tivesse aqui 5, ficaria uma volta com 5, uma volta com 4. Se eu ficasse aqui com 10 pedacinhos formando base, eu teria 9 em uma volta e 10 em outra. Por que que acontece isso? Devido às metades, tá? As que estão com 3 desenhos, as outras que estão com 3 desenhos, é porque nós temos as metades aqui. É como se fosse 4 também, mas como é metade, então eu tenho inteiros, que eu vejo 3, e aqui 4. Por que que não tem a outra metade aqui? Porque é o final. Aqui já é o final, ó. Vocês estão vendo? Ó. Começamos aqui com 1, 2, chegamos 2 e 1. Pronto. Aqui é a última volta de aumento com 14 pontos. E agora a gente vai começar a trabalhar com as diminuições. Então, por isso que aqui você vê uma volta com 4 e outra com 3, tá? Por isso que você não vê o losango completo. Devido a que ele se dividiu aqui e ficou na lateral e na lateral. Então, acho que as explicações mais importantes são essas. E aí você pergunta para mim, e esses quadradinhos, como que a gente vai formar esses quadradinhos para ficar um aqui, outro na diagonal? Eles vão se fazendo sozinhos à medida que você vai fazendo seus aumentos e suas diminuições. É por isso que eu fiz esse esqueminha, para que você se baseasse aqui, ó, para que a gente fique atento no número de pontos da nossa base, para que a gente já comece a trabalhar bem as primeiras casinhas vazias, tá? É muito importante isso. E depois, eu tenho certeza, quando você terminar essa volta, você não vai precisar mais usar o esqueminha desse aqui, tá certo? Eu vou colocar esse esquema no Facebook. E também vou tirar uma foto para colocar aqui conforme você vai vendo o vídeo, você pode dar uma paradinha e dar uma olhada aqui, ou então você aqui, ó, fazendo o pontinho, eu vou deixar aqui à vista, você vai copiando, tá? Então, esses daqui são representações muito mal feitas do que é o desenho de um ponto alto. Mas quem já faz crochê e conhece gráfico, e até mesmo já faz os pontinhos do crochê desenhando eles, sabe que isso aqui são pontos altos, tá bom? Então, essa é a explicação do que a gente vê aqui. Agora vamos conversar a respeito de número de pontos. Quantos pontos eu tenho que usar para fazer uma amostra, ou maior ou menor, quantos pontos eu tenho que fazer, tá? Então, esse cachecol foi trabalhado no sentido da largura dele, por isso que eu usei somente esse número de pontos. Mas se você quiser fazer no sentido do comprimento da sua peça, você vai fazer o número de acordo com o que eu vou indicar aqui.
e vai seguir a mesmíssima coisa. Não tem nenhum segredo se você vai trabalhar, não vai ter nenhuma modificação se você vai trabalhar no sentido horizontal ou vertical, nem nada, tá? Então, pegue seu lápis para anotar as informações que eu vou passar para vocês agora. Até já. Tem que fazer sua casinha vazia, tá? E depois você vai ter que fazer, ó, aqui a casinha vazia, é a primeira parte daqui da base e os pontos altos, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você já achou a sua medida certinho, e aí você vai trabalhar com ponto alto normal. O desenho do ponto alto normal é esse aqui, tá? E pra gente iniciar uma volta, a gente precisa de 3 correntes. Isso é pro ponto alto normal. Imaginemos que você vai fazer o ponto alto normal. Então, depois que você fez a sua medida, você vai acrescentar 3 correntes. Então, você vai fazer o seguinte: eu vou acrescentar 3 correntes, mais 2 correntes que eu tenho que deixar para fazer a casinha vazia, porque eu vou pular mais 2 correntes aqui. Então, eu vou precisar de, depois da medida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntes. E na próxima corrente, que é a corrente número 8, nós vamos fazer o primeiro ponto alto dos 14 pontos. Então, aqui vem 14 pontos altos, tá? Ó, vamos fazer assim. Quando você terminar de fazer os 14 pontos altos, vamos imaginar que seja esse aqui. Você vai fazer mais 2, você vai passar 2 correntes aqui embaixo, vai compensar com 2 aqui em cima, e na próxima corrente você vai fazer o seu ponto alto para começar o novo bloco, e você já tem esse primeiro bloco pronto. Aí você vai perguntar para mim, mas por que eu vou ter que fazer 14 pontos altos e 16 correntes? Porque mesmo você não trabalhando nessas 2 correntes aqui, o desenho pro losango, ele vem daqui até aqui, ó, tá? Então, você vai trabalhar 16 correntes, cada 16 correntes você vai fazendo, para fazer essa base sua aqui, tá? Então, é isso, mesmo você não trabalhando com as correntes, tem que ser contado assim, porque elas não serão trabalhadas, mas servirão para fazer a casinha vazia. Então, se conta como 16 correntes que você precisa fazer, tá? Muito bem, agora vamos para o outro caso de ponto. Você tá trabalhando aqui com o ponto alto alongado. Ah, eu quero trabalhar com ponto alto alongado, que eu descobri esse ponto e eu gosto dele. Então, vamos lá. Você tem a sua medida já pronta e o desenho, o símbolo do ponto alto alongado é esse, é um ponto alto normal. E aqui, ó, tem uma gotinha assim, ó, pintadinha de preto. Você fala, nunca vi isso. Isso existe, não é invenção minha. Procure a simbologia de pontos altos em sites de língua inglesa que tenha crochê, na língua alemã, italiana e russa. Procura a simbologia dele que você vai achar. Então, o ponto alto alongado, ele é mais alto do que o ponto alto normal, justamente por essa correntinha que a gente faz antes de fazer o ponto alto. E quando a gente inicia uma volta, a gente tem que colocar 4 correntes. Essa é a simbologia do ponto alto alongado ou estendido. E eu já vi gente fazendo primeiro o ponto alto, depois a corrente. Essa não é a simbologia do ponto alto alongado ou estendido. Primeiro se faz a corrente, depois o ponto alto. Por isso que ele fica alongado uma correntinha a mais que o ponto alto normal, o clássico, tá? Muito bem, você decidiu por esse ponto aqui. Então, você vai colocar aqui, ó, 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Você vai colocar 2 correntes aqui em cima, porque você vai precisar passar as 2 aqui embaixo.
Então, você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o ponto alto alongado estendido, você vai precisar fazer, depois da sua medida, 8 correntes. E no ponto alto número 9, você vai fazer seu primeiro ponto alto alongado ou estendido por 14 vezes. E quando você chegar aqui no ponto número 14, ó, você sabe que tem que fazer você tem que passar as duas correntes, compensá-las aqui, para continuar trabalhando a casinha vazia. Então, você vai ter também, sem nenhum problema, 16 pontos altos, tá? Então, é tudo igual. É isso que eu quero comentar com vocês. Então, quantas correntes eu tenho que fazer para fazer o meu trabalho? Já falei, tá tudo aqui. Vai trabalhando em 16 correntes. E aí você vê a medida que você quer. Se você vai trabalhar na medida do comprimento, ou se você quiser fazer um caminho de mesa, você quer esse desenho de ponto só para fazer um caminho de mesa, ou então já começar com cachecol. Ó, para começar com cachecol, se é que eu posso dar alguma opinião, fica legal fazer com uma linha fina para ele ficar mais visível, ou então uma linha que tem, no caso dessa aqui eu tô trabalhando com a agulha número 2, ó. É um fio de 100% algodão, é esse fio aqui. Do mesmo jeito que é a mesma marca, mesma tudo que eu fiz esse cachecol. Então, se você quiser trabalhar já um cachecol, compra um fio de bebê, fica lindo com fio de bebê, porque o fio de bebê ele é muito fofinho, geralmente eles são fininhos e fica uma maravilha nesse ponto, tá? Eu resolvi trabalhar esse desenho com esse fio aqui, porque eu tenho alguns novelos e eu queria gastar esses novelos. Então, fica super legal fazer com fio de bebê, tá bom? Depois dessas explicações, eu espero que você tenha entendido como que você vai começar a trabalhar aqui, para você ter mais informações. Não tem perigo de assim, eu errei, eu vou ter que... Não, se você errou em algum pontinho, não vai sair, não vai formar desenhinhos. Você mesmo vai percebendo e falar, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Aí você volta, conta seus pontos. Eu errei nesse número aqui. Eu coloquei menos ponto, ou coloquei mais. Mas formou o quadradinho, mas formou o quadradinho errado. Talvez tenha formado o quadradinho... Não, porque essas duas correntes, a gente vai ter casinhas vazias sempre formada por duas correntes. E muitas vezes, o iniciante desavisado acaba fazendo a casinha vazia em cima de outra casinha vazia. Aí já errou no ponto, já errou na quantidade de ponto que se colocou aqui. Então, as casinhas vazias sempre vão ser feitas com os dois pontos feitos ou os dois pontos pulados. Sempre vai ser assim. A gente nunca vai fazer casinha vazia em cima de casinha vazia. Então, vai ter uma casinha vazia, se tem uma casinha vazia, porque tem cheia embaixo. Nunca vai ter vazia embaixo e depois a gente faz outra vazia em cima, tá? Nada mais do que isso. Pega seu fio e sua agulha e vamos trabalhar esse desenho. Começamos, então. Então, eu tenho aqui, ó, fiz as correntinhas de acordo com a amostra que eu vou trabalhar. Quando chegar na última, então essa aqui é a minha medida. Chegou aqui na medida que eu quero, aí eu venho para esse esqueminha que eu comentei aqui, tá? Dos pontos altos. Que ponto que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o ponto alto normal, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na última correntinha, o meu ganchinho ou qualquer coisa que você tenha para marcar. E já tem aqui, ó, vocês nem precisam fazer muita conta. E já tem aqui quantas correntinhas nós temos que fazer. Nesse caso aqui, do ponto alto normal, temos que fazer 7 correntes a mais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço minha laçada para fazer meu ponto alto normal. Venho aqui, ó, na correntinha que eu marquei. Eu vou trabalhar na laçada de cima dela que eu gosto. Você pode trabalhar na laçada de baixo também. E vamos fazer o nosso ponto alto
normal. Então, eu já tenho aqui minha casinha vazia. Tiro a minha marcação, aqui, ó, e já tenho minha casinha vazia. Então, é o começo da minha base, ó, aqui, ó, tá? Então, muito bem. Feito isso, agora, o que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar com 14 pontos altos. E esse que eu fiz é o primeiro dos 14. Então, agora, eu continuo trabalhando com pontos altos até que eu tenha 14 pontos. Muito bem, cheguei aqui nos meus 14 pontos. Faço 2 correntes, passo as 2 correntes aqui embaixo, ó. Venho na próxima e faço meu primeiro ponto alto do outro bloco que eu farei com 14 pontos. E assim a gente vai seguir até o final. Muita atenção para o seguinte: se eu começo aqui com casinha vazia, eu tenho que terminar com casinha vazia, tá bom? Então, até daqui um pouco. Muito bem, ó, cheguei aqui no final do meu último bloco com 14 pontos, fiz as 2 correntinhas aqui em cima, porque eu passei as 2 aqui embaixo e fechei com ponto alto. Então, eu tenho casinha vazia aqui e casinha vazia no início. Agora, nós vamos começar a seguir aqui. Então, essa primeira parte aqui, ó, já tá feita. Então, essa base minha aqui ficou com 4 blocos de 14 pontos altos. É importante que se conte. Ah, mas eu tenho certeza que eu fiz 14. Não faz mal, conta de novo, que não vai demorar 2 horas para você contar 14 pontos, se você errou, tá? Aí vai ficar errado, e aí é melhor contar agora do que fazer errado e você ter que desmanchar tudo. Então, olha, um bloco, 2, 3, 4. Coincidiu aqui, tá? E eu também quero comentar com vocês, olha a diferença de trabalhar com fio fino e trabalhar com uma agulha número 3, olha a diferença de tamanho, que se eu fosse fazer um cachecol com o mesmo número de pontos que eu tenho aqui, tá? Então, a agulha, a grossura do fio influencia bastante no tamanho da nossa peça, tá? Então, vamos lá, vamos deixar aqui. Então, e agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou começar a trabalhar com os aumentos. Aqui, como são meios losangos, meio losango, porque eu tô falando a respeito de um. Então, enquanto eu faço a diminuição aqui eu faço aumento. Então, esse trabalho nosso aqui de ficar, de estar como referência nessa base, nesse exato momento, aqui não vai coincidir, tá? Repetindo, eu fiz como referência para evitar erros, essa lateral que tem que ser a mesma que a outra. Nesse primeiro momento que a gente está trabalhando aqui, a metade do desenho, os pontos que a gente faz aqui não coincidirão com o que a gente está fazendo aqui. A partir do momento que a gente termina tudo isso aqui, vai começar a trabalhar com os desenhos completos, tudo que é aumento aqui é aumento também na mesma linha, tá? Aí coincide. De aumento, aumento, diminuição, diminuição. Aqui de momento não, aqui fica a parte, tá? A lateral é um trabalho à parte, mas é uma referência para que a gente saiba o que estamos fazendo. Muito bem, vamos agora trabalhar com 2 pontos nessa segunda volta. Então, eu faço 3 correntes, viro meu trabalho, ou você pode fazer um ponto baixo aqui nesse ponto, fazer 2, ó, se você quiser também virar o seu trabalho, fazer um ponto baixíssimo não, um ponto baixo aqui, e mais 2 correntes, você tem a altura do ponto alto, tá? Eu geralmente costumo fazer correntinha. Outra coisa também é que você pode trabalhar dentro da base da correntinha para fazer a casinha cheia, tá? Então, aqui eu preciso de 2 pontos, eu vou entrar aqui dentro da casinha e faço mais um ponto num total de 2. Muito bem. Lembra que eu falei? A casinha, quando tá vazia, nós vamos preencher. E quando ela tá preenchida, a gente vai criar ela vazia na próxima volta. Nunca vai ficar casinha vazia em cima de casinha vazia. Não, se acontecer isso,
porque tem alguma coisa errada na sua contagem de pontos, tá? Então, seguindo aqui, ó, dois pontos. Como eu estou fazendo já esse trabalho, já trabalhando com as diminuições, então o que vocês acham que eu vou fazer aqui, ó? Então, olha só. Eu tenho 14 pontos, eu tenho que transformar agora em 10 pontos. Então, eu tô trabalhando com diminuição. O que eu faço? Faço 2 correntes para compensar os 2 pontos aqui do início que eu não farei. E venho no terceiro e trabalho aqui o meu ponto alto. E vou trabalhando assim até que eu tenha 10 pontos. Muito bem, assim está. Ó, formando os desenhinhos já. Tá? Por isso que eu falei que a formação das casinhas vazias se dá automaticamente à medida que você vai fazendo diminuição e aumento, ó. Então, é assim que a gente tem que fazer. Então, eu vou continuar com essa sequência de desenho até o final da minha amostra. Diminuição, diminuição e diminuição. Preenchimento de casinha vazia, preenchimento de casinha vazia. E do mesmo jeito que eu iniciei no começo, eu tenho que fazer no final, tá? Então, eu vou terminar a volta toda e a gente já retorna. Aqui estou. Então, eu já fiz o primeiro ponto na casinha vazia e aqui eu vou fazer dentro da correntinha para ficar bem alinhado a lateral, tá? Então, se você fez isso, olha só, olha já formando aqui os desenhos, ó. Tá vendo como é fácil? Segue esse esqueminha, tá bom? Aqui, ó. Muito bem, agora vamos para a terceira volta. Olha aqui nós estamos trabalhando na base. Então, nós temos aqui as diminuições. Vamos fazer mais 2 diminuições. Agora, de 10 pontos, nós vamos passar cada metade do desenho para 6 pontos. Então, aqui a gente continua com as diminuições e aqui com os aumentos. De 2, agora na terceira volta eu passo para 4, tá? Então, você pode fazer as 3 correntes ou então fazer como eu expliquei para vocês, aqui nessa parte de baixo. Eu vou fazer as 3 correntes, tá? Viro o trabalho e faço outra coisa. O iniciante, às vezes, um pouco distraído ou desavisado. Se você fez as 3 correntes aqui, você já tá trabalhando no ponto desse lado. Então, às vezes, ele vê base aqui, o que ele faz? Coloca um ponto aqui. Coloca um ponto aqui e segue. Aí, faz a casinha vazia em cima de casinha vazia. E nunca vai ser assim. Você que está começando a fazer trabalhos em pontos altos e trabalhos onde as laterais têm que sair retinha, pense uma coisa, já fiz os meus 3 pontos desse lado, eu poderia virar e fazer também, mas eu já fiz desse lado, tanto faz você fazer isso, fazer os 3 pontos aqui, desse lado, ou virar e fazer os 3 pontos, ou então fazer o ponto baixo 2 correntes, tá? Mas você já trabalhou nessa base aqui, ó, tá trabalhado. Então, às vezes ele vê essa base aqui, coloca ponto, que não seja esse desenho, e o trabalho dele vai saindo aberto. Por quê? Porque ele não entendeu ainda que essa base já tá trabalhada. Mesmo que eu tenha feito as 3 correntinhas desse lado, mesmo que eu tenha feito virando a correntinha, mesmo que eu tenha feito com ponto baixo, tá? Então, já tá trabalhada. Então, 1, 2 e 3 correntes, viro o trabalho. Ah, eu tô vendo a base aqui, eu vou pôr ponto. Não, já vai lá pro segundo. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer 4 pontos. Então, 1, 2 já foi feito. E aqui dentro da casinha, mais 2. Vocês viram, ó, casinha vazia, a gente trabalha preenchendo ela com pontos. E embaixo já tinha ponto. Tá? Então, aqui 4. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou continuar com as diminuições. Então, se eu não vou fazer 2 de início e 2 pontos no final, eu faço 2 correntes, faço a minha laçada, passo esses 2 e trabalho aqui a quantidade de pontos de acordo com o que eu tenho. Porque, de repente, você pode encontrar um gráfico onde você tem menos pontos na base, você já sabe o que você tem que fazer, tá?
se é esse mesmo desenho. Vamos trabalhar aqui. Ó. Os dois últimos eu não faço. Faço 2 correntes para compensar. E vou lá na casinha vazia e preencho. Agora, olha só. Vamos agora trabalhar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Casinha vazia, ponto cheio, 2 pontos e casinha vazia. Lembra que eu falei que esse desenho, a gente tem que prestar atenção, tá indo embora uma parte do desenho e tá criando outro novo. E nós temos que ficar de olho que o desenho inteiro, ele começa com 2 pontos e termina com 2 pontos. Então, a partir do momento que a gente já trabalhou essa volta fazendo aqui 2 pontos, a gente já tem que se ligar e pensar assim, agora eu tô criando aqui novos losangos e inteiros, porque eu comecei com 2 pontinhos aqui. É o início, tá? No final não, mas no final a gente passa por casinha vazia, que vocês vão ver depois. Mas no início aqui a gente começa com 2 pontos, então você já tem que se ligar também no que você tá fazendo. Não só nas diminuições e nos aumentos. Você tem que saber que você já tá constituindo o desenho novo, porque já tá indo embora o outro, tá? Então é isso. Então o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou fazer mais esse pedacinho aqui, deixa vocês fazendo sozinhos aí. Então, aqui eu já tenho meus 6 pontos, 2 correntes eu fiz, porque eu vou passar esses 2. E vou trabalhar aqui o quê? O meu início de desenho novo. Aí eu venho olhando aqui, ó, tá? Então, quantos pontos eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que fazer 6 pontos, ó. 6 pontos. Então, eu vou criar 2 pontos na casinha vazia. 1, 2, 3 e 4, que são os 2 que já estavam feitos. Fiz um em cima do outro, um em cima, uma base, um em cada base. E completo aqui os 6 pontos, com mais 2 pontos no total de 6. E continuo fazendo as minhas diminuições onde corresponde a diminuição, e já sei que eu vou trabalhar aumento, porque eu tô criando desenho novo desde o início. Olha lá. Então, é fácil também fazer esse desenho, porque as voltas não mudarão. Então, o que eu vou fazer nessa volta? Diminuição, casinha vazia, ó, que eu fiz casinha vazia aqui no final. Diminuição, criação do novo desenho. Diminuição, criação de um novo desenho. Diminuição, criação de um novo desenho. Diminuição, e aqui eu faço o aumento para que tenha aqui o mesmo número de pontos que eu fiz no início. Nada mais do que isso. Então, essa volta aqui, a partir do momento que você entendeu esse pedacinho, toda a volta até o final vai ser igual, não terá alteração, tá? Desenho velho, vamos chamar assim, para assimilar, tá? Desenho velho indo embora, criando um novo. Desenho velho indo embora, criando um novo. E assim vai sendo feito as casinhas, sem você perceber que você já tá trabalhando com esse desenho tão bem, tá? Agora eu termino tudo isso aqui e eu já retorno. Aqui eu cheguei no final, então o mesmo número de pontos no início tem no final, criando já desenhos novos e terminando nessa volta que a gente vai entrar com o desenho velho, tá? Que não é velho, só para vocês assimilarem, tá bom? Então, agora vamos continuar olhando aqui o nosso esqueminha da lateral, e eu tenho que trabalhar com 6 pontos.